Então, muito bem, gente. Vamos dar continuidade do nosso estudo. Nós estamos no item 4, as primeiras relações, estudando o capítulo 8, queda e ascensão psicológica do amor imbatível meu. Então, a gente já teve dois encontros sobre o tema, né? A gente foi trabalhando o capítulo. No encontro anterior, a gente viu a despersonalização, né? Para ter uma ideia só, né, da despersonalização, ela é um tipo de dissociação. Na verdade, existe até um transtorno, né, de despersonalização e desrealização. Então, essa despersonalização ela pode acontecer em situações específicas, mas pode ser também uma condição mais presente em algumas pessoas. E ela é entendida como um distúrbio do processamento das emoções. Então, há justamente essa sensação de desconexão do ambiente, como se ele tivesse fora, seja fora do tempo, fora do contexto que ele está vivendo, né? Ou mesmo as sensações que o corpo não pertence à pessoa, né? Ou que está sendo observado de uma outra realidade, assim, fora de si. Tudo isso tem a ver com personalização, tá? E muitas vezes pode envolver uma ação de desapego ou distanciamento de si mesmo, né? Então, por isso que está ligado ao transtorno dissociativo. Mas o que a gente estava, de uma certa maneira, trazendo quando a gente falava sobre isso, né? Era muito essa dificuldade dessa integração, né? Corpo, espírito e perispírito, né? Onde o ego, né? A estrutura do ego fica comprometida muitas vezes, né? Por não enraizar por algum motivo, né? Haver algum tipo de processo emocional que a pessoa ou pode gerar uma má comunicação, né, entre o espírito e o corpo, né, ou processos onde, de maneira emocional muito forte, a pessoa acabou criando um mecanismo de ou recuar ou de introverter como uma forma de evitar o confronto com a realidade, né? Então, isso, de uma certa maneira, a gente comentou um pouquinho no encontro anterior, e hoje a gente vai dando continuidade na questão justamente do conflito, né? Desse processo do conflito afetivo que se instaura muitas vezes no nosso processo de formação da nossa personalidade, né? Então, a gente sabe o quanto, né, as questões emocionais e afetivas elas interferem, né, na nossa forma de se relacionar, de perceber, de estabelecer contato com a realidade, né? Então, de uma certa maneira, do ponto de vista da criança, né? A criança ela tem uma tendência a ser espontânea, né? A ser natural na sua afetividade fundamental, né? Porque a afetividade é uma realidade inata, né? A cada um de nós, né? É, e muitas vezes que acontece por essa fase da criança estar mais suscetível ao ambiente familiar, a influência do adulto, né, na imaturidade, na tensão que muitas vezes ocupa, né, o ambiente familiar, famílias disfuncionais, pais que transferem para a criança, né, necessidades internas, às vezes raiva, às vezes um jogo de sedução, carências afetivas, sexualização do vínculo com a criança. Então, tem vários processos emocionais que, de uma certa maneira, vão estar presentes, né, nessa dinâmica
confundindo a criança, né? Então, de uma certa forma, esse mundo perceptivo da criança e essa forma de lidar com a realidade vai se tornando cada vez mais confuso, né? Ainda mais quando tem na dinâmica familiar vínculos ambivalentes, né? Tanto o vínculo ambivalente, né, onde a mãe ou a figura de cuidadores são muito ambivalentes com a criança, né? Às vezes a mãe é muito impaciente, muito raivosa, então ela mistura muito afeto e, ao mesmo tempo, muitas vezes, muita irritação, ou mãe que tem culpa e joga com esses padrões de culpa, ou, de uma certa maneira, comunicações muito ambivalentes, aonde não é claro para a criança o que está sendo comunicado, né? A gente quer dizer não, mas tem receio de dizer não para a criança, tem pena, né? Então é um não que vem não muito claro, porque vem emocionalmente contaminado, misturado com uma fraqueza, né, dos pais que tem pena, que ficam emocionalmente, né, sensibilizados de ter que dizer não para a criança, ou ao contrário, um tu diz sim, mas é um sim que sai com muita raiva, ou com indiferença, ou com um tipo de emoção contraditória. Então, tudo isso, de uma certa maneira, né, gente, são muito núcleos de conflitos, né? Então, esses núcleos de conflitos vão gerando, de uma certa maneira, um, uma incapacidade de reconhecer qual é a lógica da vida, né? Porque a criança precisa de referências claras. Quanto mais confusa essa referência, né? Mais fica difícil para a criança se movimentar, né? E quando há reiteradas situações de padrões emocionais é, que são marcantes do ponto de vista emocional, do ponto de vista negativo, né? É, Violências emocionais, violência física, né? Ou pais muito carentes que depositam na criança muito da sua carência, fazendo vínculos muito indiferenciados, incestuosos, então relações muito incestuosas, emocionalmente muito confusas, né? Tudo isso, de uma certa maneira, acaba perturbando o desenvolvimento psicológico da criança, né? Então, de uma certa maneira, isso vai criar, né, situações, porque ela ainda não assimila de uma certa maneira racionalmente aquilo, mas ela reage àquilo, ela sente angústia, ela sente um temor, né, ela sente que tem alguma coisa errada, ela sente uma necessidade que não é dela, né? Então, tudo isso, de uma certa maneira, vai gerar um campo emocional muito confuso para a criança, né? Em especial quando isso se faz de maneira tensa e manipulativa, quando é, por exemplo, no caso de pais muito narcisista, ou caso de algum tipo de envolvimento, sedução sexual, né? Então, isso pode, de uma certa maneira, gerar certas confusões que têm a ver com aquele processo de despersonalização que a gente falava no encontro anterior, né? Então, isso gera uma confusão interna misturada de, muitas vezes, de culpa na criança, ou medos, ou receios, e entre outras sensações, né? Que acabam, muitas vezes, a criança não conseguiu assimilar. Vão pensar um vaso, né? Esse ego da criança como um vaso que está se formando. E além de ser um vaso que está se formando,
um vaso ainda muito pequenininho que não consegue conter todo o conteúdo emocional daquela realidade que é muito pesado e difícil para ser assimilado, né? Então a Joana vai colocar, né, quando há essa demanda muito grande do ambiente, né, e de uma certa maneira é, isso gera reações emocionais muito violentas, seja de que teor, de que teor for, essa tendência de despersonalização pode acontecer. E ela fala então do esquizoide, né? Da personalidade esquizoide, né? Que muitas vezes acaba fazendo um tipo de cisão, né? Quase uma dissociativa, ou né? Fica nessa incapacidade de integrar esses elementos, por não ser digerível, ela acaba criando, né? Certos núcleos quase núcleos psicóticos, né? E núcleos de imagens que ficam deintegradas, a gente chama assim, ou seja, em vez daquelas partes minhas serem integradas como parte, formando uma estrutura egóica, um todo que constrói a minha identidade de maneira a criar uma capacidade de construção do meu eu, fica partes, núcleos dissociadas, né? E uma das possibilidades que ela fala, no caso do esquizoide, é a negação do corpo. Então, fica um corpo negado, né? E uma incapacidade de vivenciar na próprio corpo, como uma anulação do próprio corpo, como uma forma de abandono inconsciente do corpo. Só que esse abandono do corpo compromete a própria imagem de si mesmo. Quem te viu nos encontros anteriores, que a construção da identidade do eu começa pelo corpo. Então, o corpo é a primeira experiência que a criança tem enquanto noção dela mesma. Então, se esse corpo, enquanto experiência, é marcada por sensações e por processos que, de uma certa maneira, são carregadas de sentimentos contraditórios ou de apelos do adulto em cima da criança, fica difícil para ela poder, de uma certa maneira, criar uma fluidez a partir dessas experiências corporais e ela pode rejeitar o próprio corpo. Claro, né, gente? A gente tá dando ênfase aqui essa dinâmica da construção da identidade egóica, né? Mas a gente não pode esquecer que isso tudo tem de pano de fundo o próprio espírito, né? Então, de certa maneira, essa perturbação da criança, ela nunca está dissociada também dos recursos como espírito para mim poder assimilar e a capacidade de administrar aqueles processos que eu estou vivendo no meu campo, no meu ambiente familiar, né? Então, e claro, como todos nós ainda temos uma estrutura psicológica e espiritual ainda em processo de desenvolvimento de maturidade espiritual e carregamos de outras vidas já estados perturbativos como culpa, processos internos de quadros, imagens, né, paisagens internas mal trabalhadas, resolvidas. Então a gente já traz, de uma certa maneira, tendências conflitivas, né? E aí, claro, na medida que a gente está numa estrutura nova, né? Recomeçando a caminhada e numa condição ainda dependente desse mundo, onde nossa capacidade de registrar, assimilar e discriminar ainda é parcial, né? É óbvio que esse self, que é o espírito, se ele vem com pouco recurso em função ainda da desarmonia interna, é difícil, né?
eu poder lidar com as duas coisas, aquilo que eu carrego dentro de mim, da vida passada, e essa realidade dura e difícil que acaba, de uma certa maneira, em vez de me ajudar, né, nessa nova caminhada, me colocando um peso maior, né, diante dos compromissos kármicos que eu estou ligado em relação àquele núcleo familiar, aquele contexto reencarnatório, né? Então, e aí, muitas vezes, tudo isso se torna realmente, né, é, um campo aonde viver, né, se torna uma imagem muito negativa. Ou, de uma certa maneira, o que acontece, né, em termos de defesas primárias, né, porque a gente pode falar de uma defesa do ego, mas a gente pode falar de uma defesa do self, né? Fazer uma defesa do self. Ou seja, se o ego não está conseguindo dar conta do recado e se defender, há uma regressão e o espírito recolhe-se, né, como uma defesa do espírito, chama de uma defesa do self, daí, né, que é uma defesa mais primária, mais atávica. E essas defesas do self tendem a ser mais arcaicas. Ele vai buscar em padrões mais coletivos, no inconsciente coletivo, em padrões arquetípicos, formas de construir referências para ele. Então, isso acaba, de uma certa maneira, favorecendo essa impossibilidade de se organizar nessa nova identidade, que vai dar justamente esse quadro esquizoide ou com tendências a esses padrões é, aonde a estrutura da construção do ego é fragilizado, que é os esquizoides, os pacientes com tendências à psicose, esquizofrenia, aos pacientes narcisistas e aos pacientes de caráter histriônico, né, histérico, né? Todas essas personalidades, elas têm geralmente estruturas egóicas, né, mais fragilizadas, menos desenvolvidas e estruturadas do ponto de vista psicológico. Tá? Silvia? Ok, excuse me. Dentro disso que você está falando, por exemplo, é possível a pessoa, de certa forma, a criança em si, quando passa por um problema sério, por exemplo, um abuso sexual, ah, que ela se divide, uma parte dela fica naquela parte infantil, apesar da pessoa crescer e ter uma vida, para todos os efeitos, uma vida de sucesso, mas uma parte dela é possível que fica sempre aquela criança escondida. Eu trabalhei com uma pessoa assim que ele se via, de certa forma, escondido debaixo da mesa Uhum. da casa, uma descrição que tinha, que uma toalha grande que ele se escondia lá para fugir da pessoa que estava abusando, que era um membro da família. Então, é nesse ponto, é como se uma parte dela fica sempre criança e não cresce. Seria mais ou menos isso que você está explicando? Duas coisas. Ela pode ficar, de uma certa maneira, fixada, né, naquele quadro do passado, né, Silvia? E, de uma certa maneira, ficou esse núcleo dentro dela mal desenvolvido, né? Então, porque a psique é um grande sistema, né? A visão junguiana, né? A visão espírita, de uma certa maneira, ela é sistêmica. Não é uma estrutura toda ela necessariamente comprometida, né? Então, é como se fosse um sistema, esse sistema maior, que é a galáxia da nossa alma, né, nosso espírito, é formado por sistemas menores, que são os nossos núcleos emocionais, os nossos complexos, o ego, a sombra, a ânima, o ânimos, a persona, são sistemas menores, né? Então, de uma certa maneira, o que pode acontecer? Pode ser que eu consiga me organizar dentro de uma estrutura mais ou menos razoável e consigo fazer um sistema funcional. Eu vou para a vida e consigo me organizar e ter uma vida social e ter uma vida profissional e interagir e me manter
né, de uma certa maneira preservado em muitos aspectos, mas tem um núcleo que ficou patologizado, né? Então, quando toca naquele núcleo, então eu caio naquela dimensão de uma realidade que não ficou bem trabalhada, essa fixação emocional da infância. Daí, por exemplo, eu posso ter um, uma dificuldade de me relacionar sexualmente, né? Quando tiver que ter intimidade, né, sexual, não consigo ter orgasmo, ou não consigo me entregar, ou não consigo me vincular, ou de uma certa maneira eu posso criar uma defesa em relações a figuras que lembrem o abusador, né? Então, isso pode acontecer mais de um núcleo. Mas, no caso do esquizoide, aquele núcleo afetou toda a personalidade. Então, tu pode ficar marcado dentro de um núcleo mais específico e um sistema está mais comprometido, mas o resto do sistema consegue interagir e segurar e funcionar melhor, ou, né, aquele sistema começa a ganhar cada vez mais força, fica um complexo superpoderoso que vai englobando outros complexos, abarcando todo o sistema. Daí todo o sistema pode ficar comprometido, que é no caso do esquizoide. Aí toda a personalidade fica comprometida. Daí a estrutura da identidade egóica daí fica realmente abalada, e aí fica não só um núcleo emocional patológico, mas toda uma capa, fica um transtorno de personalidade. Daí eu tenho realmente um jeito de funcionar que ficou, de uma certa maneira, comprometido, né? Se- Então, dependendo da pessoa, E isso, então, por exemplo, de certa forma, vai depender também muito da bagagem que a pessoa traz como espírito. com certeza, né? Ou conseguir se sobreviver de certa forma, ou se tornar totalmente dividido no esquizoide, você disse. E a Joana, né, fala dessa dificuldade do esquizoide, né, realmente confiar no afeto, né? E ela fala então da importância, né, desse trabalho no campo afetivo, porque ela vai dizer que somente o amor real, né, o amor real, né, destituído de interesse perturbador, pode irradiar luz, né, de maneira harmônica e favorecer a, a desmanchar esses núcleos é, emocionais mal resolvidos. Claro, no caso de criança abusada, há uma tendência também de eu perpetuar a dinâmica abusador-abusado, ou me tornar um abusador como adulto, ou me deixar abusar, né? E meio que repetir o padrão de abuso de uma certa maneira, né? Então isso pode acontecer também, né? E então, de uma certa maneira, mesmo os pacientes que têm dificuldade, né, de amar, de acreditar no afeto, né? Às vezes são muito duros. É, eu me lembro de uma paciente porque aqui no Brasil a gente tem esse curso, a gente é muito aberto do ponto de vista afetivo, né? Então, a gente beija e abraça os pacientes, diferente muitas vezes em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente só aperta a mão. Abraço é visto, às vezes, até com um assédio, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas no Brasil, me lembro que uma vez eu fiz uma supervisão com o Morris Stein, de uma paciente borderline, né? Que ela tinha mau hálito e o marido rejeitava ela. E eu abracei ela, dei um abraço apertado e ela se sentiu muito amada porque eu não rejeitei ela por causa do mau hálito. E aí eu estava levando o caso para o Morris Stein, que é um americano, e ele falou assim: o quê? Tu abraça teus pacientes? Ele ficou muito impressionado. Falou assim: aqui no Brasil as coisas funcionam de maneira diferente, né? E Aqui achou na assim meio Inglaterra você perigoso não, isso, aqui na né? Inglaterra você nem dá mão. É. Então, de uma certa maneira, né? Eu tinha uma paciente que eu fui abraçar ela no final da sessão
e ela, de uma maneira muito, muito assim, ríspida e agressiva, falou assim: nunca me toque. Foi a única paciente brasileira que, que nesses anos todos de relacionamento teve esse tipo de reação. Eu falei, não, que eu respeitava ela e que, de uma certa maneira, eu não ia tocá-la. Eu entendia que para ela era difícil e ia respeitá-la, né? Porque realmente ela tinha toda uma história de abuso, né? E era muito difícil ao contato. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha uma necessidade muito grande de ser amada de intimidade. Então, era muito ambivalente a relação dela comigo. De um lado, ela tinha esse distanciamento emocional, e de outro lado, ela tinha certas reações afetivas de querer de entrar na minha intimidade, saber de mim, de estabelecer um jogo de proximidade muito regressivo ao mesmo tempo, né? E com o tempo, na medida que a gente foi ficando mais ela começou a ter mais confiança em mim e o vínculo afetivo foi ficando mais seguro para ela. Ela fez uma transferência erótica e ela queria ter um contato, intimidade sexual comigo, né? E ela continuava sendo muito agressiva. Ela disse assim: Gelson, eu quero transar contigo. E eu falei que não era possível, né? Mas que eu entendia que. E ela falou, mas por que que não? A minha amiga transa com terapeuta, ninguém vai saber. Eu não vou dizer para tua esposa. Então ela via como ela era muito direta na forma de abordar, né? Mas aquilo era puro desespero dela, né? É puro desespero, porque na verdade era uma forma de tentativa de intimidade, mas era uma forma de se deixar abusar novamente, né? De uma certa maneira, né? Então, né, a gente vê esse processo emocional muito pouco elaborado, né? E então o paciente atuando, se eu me chamo de atuação, ele atua, né, no comportamento dele, né? A gente tem que saber acolher e entender isso de maneira simbólica, né? Que ele queria ter uma experiência de comunhão, na verdade, né? E poder ela aprender a fazer isso sem se expor e sem se colocar nesse lugar, né? Então, isso pode acontecer muitas vezes com os pacientes, né? Porque na relação transferencial, a gente sabe nas relações afetivas, né? Ainda mais na relação terapêutica, onde o espaço de intimidade é grande, porque a pessoa está colocando muito da sua vida ali na figura do terapeuta. Esses processos emocionais de raiva contra o terapeuta, ou de fantasias diversas, aparecem porque justamente ele está reatualizando na figura do terapeuta relações com a mãe, com o pai. Então, pode acontecer de uma série de emoções negativas ou contraditórias, né, na própria dinâmica emocional, né? E isso às vezes se dá também nas relações afetivas, de amizade ou de entre marido e mulher, mas de uma certa maneira eu estou trazendo isso, né, para mostrar o quanto, na verdade, né, todos nós temos necessidade de afeto, né? Mesmo que ele venha dessa maneira confusa, perdida, desorganizada, né? Então a Joana fala que, que a gente tem que favorecer, né, um trabalho de poder liberar as emoções, né, e favorecer, né, essa expressão de afeto, né? E que ela fala é, que existe dois grandes então, trabalhos aí em relação aos nossos conflitos emocionais, né? Que é o conhecimento, né? De entender, compreender os processos que de uma certa maneira tá se dando dentro da gente, né? E ao mesmo tempo compreendendo assim nossos medos, nossa dificuldade de amar, nossos conflitos emocionais, trabalhar no sentido, né, de poder realmente quebrar
essas defesas, esses processos emocionais, no sentido de poder ter uma emoção mais espontânea, né? Porque a Jona fala que o benefício do afeto que circula, né, é muito positivo, né? Claro, não é uma coisa exagerada, não é uma coisa descabida, né? Mas sim no sentido de um processo de poder ir favorecendo quebrar essas defesas, né? Essas rigidez ou essas dificuldades emocionais, né? Do que para poder criar um campo afetivo de poder confiar, de se abrir, assim por diante, né? Então, claro, então ela fala assim que é importante refletir antes de agir, diz a benfeitora, né? Ainda mais quando a gente está em questões de conflito, né? Mas ela fala assim que o gesto afetivo espontâneo consegue muito mais do que as artimanhas e elaborações do intelecto, né? Ainda mais quando o sentimento é puro, né? O sentimento é verdadeiro, ele é realmente espontâneo e brota, né? De maneira verdadeira dentro da gente, né? Então, a Joana tem uma frase que eu gosto muito nesse capítulo, que ela diz que o conhecimento liberta, né? Porém, o sentimento dá calor e vida. Eu acho fantástico, né? Forte essa frase, né? O conhecimento liberta, porém o sentimento dá calor e vida. Então, é, esses dois movimentos são fantásticos, né? Mas, claro, né? Se o sentimento dá calor e vida, favorece, né? Que a, porque a vida precisa de movimento, né? A vida precisa de calor. Calor é sinal de vida, né? Então, de uma certa maneira, né? Isso vai quebrando ou derretendo o gelo, né? Dessas almas que estão é, presas, né? No seu passado, né? É claro, a gente está falando de um processo de um sentimento sem esse jogo emocional patológico, sem dependência, sem querer escravizar, sem esse jogo de cobrança, essas coisas todas que fazem parte também das relações afetivas, mas que não ajudam, né? É, é, mas a questão da espontaneidade, né? De um trabalho, né, de romper com essas dificuldades, ela fala que é importante, né? E aí a gente entra no último item do capítulo, que é a recuperação da identidade, da importância, né, de a gente poder reconstruir a nossa identidade, de poder realmente poder restaurar, né, o nosso eu. E ela vai dizer que a identidade é conquista valiosa do ser, porque ela é condição para a gente poder se afirmar no grupo social e poder se movimentar de maneira consciente, aproveitar melhor os recursos, porque é a identidade da autonomia, favorece a gente estabelecer um campo mais rico, mais criativo, né? de, das relações comigo e com o outro, né? Então, e que essa identidade é construída justamente nesse diálogo, né? Nessa relação da criança com o mundo. A gente já comentava em outro momento que a primeira experiência que o bebê tem no mundo, a primeira experiência emocional é a questão da confiança básica ou da desconfiança, né? Ou seja, esse mundo me aceita, esse mundo me acolhe, esse mundo é confiável, eu posso confiar e me entregar, ou vou gerar uma desconfiança básica, né? E a Joana coloca que esse desenvolvimento gradual da identidade começa no primeiro choro dela, né?
que é onde ela vai afirmar as suas necessidades. Só que o bebê vai imprimir, né, de uma certa forma, né, em todos esses processos que a gente falou que começa pelas questões das sensações corporais, né, o frio, a fome, uma dor de ouvido, né, outras sensações, né, como uma forma de experienciar as questões internas e lidar com a frustração e, ao mesmo tempo, imprimir, né, de uma certa forma, ah, o seu, a sua condição. Olha, eu existo, né? Eu existo. E o mundo pode me atender, né? E aí entra essa questão da confiança ou não em relação a esse mundo. Anne? Você queria, é, nessa conversa toda, eu estava lembrando também a questão do espírito e que a gente encarna no local em que é apropriado e justo que nós encarnemos, porque essa questão, por exemplo, mesmo da afetividade, está dando o exemplo do Brasil, eu tinha no meu trabalho uma senhora italiana veio falar que ela suspeitava que o filhinho dela de 2 anos e meio, 3 anos, fosse autista. E que era um grande problema, porque o menino, ele não tinha o diagnóstico ainda, mas ele rejeitava contatos, abraço, beijo, muito barulho, ele não tolerava. O menino era um anjinho, mas ela falou, minha família é italiana, nós, quando vem as tias, todo mundo abraça, beija, pega, e come todo mundo junto, e fala aquela gritaria, ninguém ouve o outro. Ela estava me explicando como era, eu já sabia como era, mas ela falou assim, então, eles falaram assim, esse menino veio da onde? Esse menino é de Marte, esse menino não faz parte da nossa família, ele não é um dos nossos. Então, a mãe estava preocupada porque a família rejeitava ele, porque ele não se encaixava Sim. no padrão afetivo, digamos assim, É, da família. E eu falei assim: olha, você tem que ver a individualidade. Agora, esse menino caiu nessa família por algum motivo, espiritualmente, pensei eu, né? Quer dizer, não podia bem falar isso para ela. Mas, quer dizer, não existe acidente de percurso, né? Quer dizer, a pessoa vem por algum motivo, talvez para a família também despertar que nem todo mundo é mas daquele jeito, ou que ele precisa se ajeitar, não sei. É, aí é interessante esse teu exemplo, claro, aí é um contraste, né, da cultura da família, da cultura do país e a característica desse espíritozinho que está reencarnando aí, né? E o quanto, mas tu vê, aí a gente questiona, né, que às vezes o temperamento, né, cultural, o temperamento, as emoções não quer dizer necessariamente afeto legítimo também, né? Às vezes a família Ah, pode ser pouco vinculada do ponto de vista físico, mas tem muito afeto, né? Tem uma expressão de afeto verdadeira, porque tu vê essa rejeição da família por parte da dinâmica, né, característica por serem italianos, mostra um pouco afeto, na verdade, né? Porque por que não pode acolher a criança por ser diferente, né? Então, na verdade, o fato de ser ruidoso e ser tagarela e falar e abraçar pode ser também um ato mecânico, né? Então, porque o que está em jogo não é tanto a formalidade, não que o contato não seja importante, o afeto, o contato físico, ele é muito, ele favorece muito, até neurologicamente, o desenvolvimento da criança. Mas isso não quer dizer, né? Porque o que está em jogo realmente é o sentimento verdadeiro que brota, né? Na dinâmica relacional entre aquele ambiente familiar e a criança, né? Então, de uma certa forma, né, claro, a gente não sabe o quanto essa criança ela é autista mesmo, e pode ser autista e ter dificuldade, né, de alguns de conflitos que o espírito traz de uma reencarnação anterior, ou pode ser um padrão também cultural, né, de outras vidas que está muito arraigado nele, né? Mas hum. é, existe uma identidade. Então, isso que eu quero dizer. Existe uma identidade sendo construída, egóica, existe uma identidade, todos nós possuímos uma identidade que é do céu.
né? Ou seja, fatores do que são ligados a condicionamentos, hábitos e padrões do eu profundo, né? É, mas que podem serem facilitados ou podem ser dificuldades para me expressar e construir essa nova identidade, né? Então, de uma certa maneira, eu vou precisar dessa nova identidade, né? O ego é fundamental. Sem ego, esse vaso, né, que, que vai se formando fica comprometido e é muito difícil eu poder daí criar um diálogo e uma capacidade de poder fazer esse vínculo com o meu mundo interno e do meu mundo interno com o mundo, né? Então essas questões todas ficam comprometidas, né? Uhum. E tem uma questão importante que a Joana coloca em relação à identidade, que ela fala que há três fatores que colaboram para poder construir e recuperar, ou construir ou recuperar a nossa identidade, né? Vamos pensar assim que não só no desenvolvimento, né, da criança, mas no caso nosso, né, que trazemos padrões neuróticos, como é que a gente pode, de uma certa maneira, trabalhar nossa identidade? Ela fala em três fatores. O primeiro é a percepção do desejo, né? O segundo é o reconhecimento da necessidade. E o terceiro é a consciência da sensação corporal. Olha só que interessante, né? São questões muito básicas, né? Aí, né? Que ela está falando, né? Mostrando como realmente, né? A gente Desculpe, Gelson, precisa. você poderia repetir novamente os fatores? Perception Sim, do desejo? percepção do desejo, reconhecimento da necessidade e consciência da sensação corporal, né? É claro, né, gente, essas coisas muitas vezes elas não vêm separadas, né, na dinâmica da gente, né? No comportamento tudo isso está muito misturado, né? Porque as nossas necessidades internas com desejo, com a questão do corpo, né? Tudo isso de uma certa maneira pode vir muito misturado, mas é importante a gente reconhecer isso, né? Então, uma das coisas que ela coloca, né, é experimentar desejos e saber direcioná-los, né? Porque se a gente não sabe do nosso desejo, a gente não consegue fazer nada com eles. Como é que eu vou direcionar? Como é que eu vou trabalhar meu desejo? Como é que eu vou operacionar se eu não conheço o meu desejo? É como se criasse um vácuo emocional e a minha cara de querer, né? A vontade está muito ligada ao desejo. Então, se eu não tenho desejo, eu não tenho também querer, não tenho vontade. Tem pacientes, tem pessoas que não têm vontade, que anulam o seu desejo, que abdicam do seu desejo, que não conseguem nem discriminar o seu desejo, né? E aí, de uma certa maneira, o que acontece? Eu crio uma persona, porque eu mascaro daí as minhas aspirações e meus desejos podem ficar inconscientes ou regredidos, muito, ou se tornam compulsivos até, né? Porque aquilo que não pode entrar pela porta da frente entra pela porta dos fundos, né? Então, eles acabam não sendo encaminhados de maneira adequada e isso pode, de uma certa maneira, perturbar, né, a minha dinâmica na relação com os outros, né? E aí, junto com o desejo, né, a gente tem que, de uma certa maneira, entender o que está em jogo aí, porque nessas aspirações, né, o que acontece? As sensações do corpo e essas buscas, né, acabam não correspondendo às necessidades reais, né? Então, por exemplo, eu posso ter desejo de alimento,
mas eu estou mascarando uma necessidade real de preencher uma ansiedade, preencher uma angústia. Ou eu vou buscar contato sexual, mas na verdade eu não quero o prazer sexual, eu estou buscando preencher minha carência afetiva. Então, é, junto com os desejos, né, a gente tem que tentar entender quais são as necessidades reais que estão em jogo, né, porque a gente acaba não conseguindo também discriminar essas necessidades, reconhecer as necessidades. Porque justamente nesse exercício de reconhecer as necessidades que a gente consegue realmente é, encontrar o que realmente vai sustentar a tua vida e encaminhar isso para alcançar o que se deseja, né? E aí a gente começa também a trabalhar, de uma certa maneira, a distinção das nossas emoções, que depois, mais tarde, a gente vai trabalhar, né? Isso, né? A gente vai trabalhar raiva, a gente vai trabalhar ressentimento, né? Porque as emoções, muitas vezes, elas são emoções secundárias que esconde emoções primárias. Isso pode acontecer, né? Eu senti uma coisa, mas que de uma certa maneira está bloqueando ou tendo uma defesa a sentimentos mais básicos, né? E que de uma certa forma também estão isso a Joana vai colocar, né? É, que acabam bloqueando esses sentimentos e impedindo ou criando, de uma certa forma, uma ausência de identidade. Então, o paciente fica funcionando, paciente ou o indivíduo, né, fica funcionando de maneira mecânica ou desmotivada ou, ou anestesiado ou indiferente, né? É, e aí o campo do prazer, da experiência, dos desafios, dos anseios, ficam tudo, de uma certa maneira, confuso ou amortecido, de uma certa forma, né? Então, isso também é uma questão importante aí. E, junto com isso, né, a questão da consciência da sensação física que começa lá no parto, né? Como eu falei, todas essas sessões físicas estão ligadas nas experiências básicas, né? Da criança, do bebê, né? E essas sensações vão sendo trabalhadas, contempladas, né? E quando essas sensações não são atendidas e há esse campo emocional confuso que eu comentava com vocês, né? ah, o campo de percepção da criança fica perturbado, né? E isso vai criar ah, ah, uma confusão, né? Ou seja, confusão, ansiedade, angústia, porque os sentimentos não ficam definidos e nem pode se exteriorizar, que vai ficando cada vez mais não só confuso para o bebê, a criança discriminar, como a capacidade dela ser aceita e reconhecida fica comprometida também. Então vai gerando não só um núcleo emocional conflitivo, mas uma identidade, ou seja, a construção da identidade vai ficando perturbada, seja na própria valorização do corpo, que pode estar, de uma certa maneira, confusa, né? Ou nesse ego fracionado, né? Do esquizóide, né? Que não tem um ambiente harmônico, né? Onde a percepção e sensação não estão não tão fluindo de maneira a criar uma integração de si mesmo, né? Então, tudo isso são questões que podem acontecer, né? Então, a questão da autopercepção é importante. Por isso que a meditação, a respiração, né? Fazer consciência corporal de vez em quando, né? Parar durante
o dia, ver se tu tá, como é que tá teu corpo, se tu tá relaxando, descontrair, levar consciência para o corpo, né? Conversar com o nosso corpo, né? Prestar atenção no corpo, porque existe um self corporal também. Existe um self corporal, tá? Que tem que ser reconhecido. Sim, Silvia. Essa questão que você disse, por exemplo, do nascimento, das sensações no processo de nascer e tudo que desenvolve, seria, por exemplo, o que o Reich, Wilhelm Reich, dizia no processo de parto, de nascer, as sensações físicas que o bebê tem ao nascer, inclusive soltar certos hormônios ou coisa assim. Seria isso que depois levaria tudo Alguns dão ênfase maior, né? O trauma do parto, né? No que ele propunha, né? Mas, claro, na verdade, né, Silvia, isso começa antes até do nascimento, nas sensações que o bebê tem, porque ele chupa o dedo, ele chora, né? E se a mãe alisa, né? Ou alguém alisa, né? Na barriga da mãe ali, o, o, ele sente, né, aquele carinho, né, quando, né, a mãe hum, envolve, conversa com ele escuta. Então, agora, claro, desde o do parto, né, e os processos de sensações corporais vão ser bem importantes para justamente ele construir essa identidade própria dele, né? No próximo encontro, vamos continuar mais um tempo aí, porque eu não falei ainda sobre autoafirmação e eu vou falar um pouquinho mais do self corporal, então, tá bom? tá ok, O ótimo. nosso, Porque, em nosso tempo realidade, já por exemplo, está. o que ele fala é a questão que quase que é um prazer também. Não é só sofrimento, mas Assim, em existe o algumas prazer, sensações ele fala pode ter o do prazer. prazer Sim, tá. A gente pode falar mais sobre isso, então, na semana que vem? no É, próximo encontro. Aham. tá, obrigado, Ok, já. Gelson, era essa a minha pergunta sobre o self Tá corporal bom. que tu falaste. Então Ok, para a vamos próxima. continuar no item 4 então, tá? E o item 5 que é o próximo, a criança ferida, a gente deixa para depois, tá bom? Posso falar, Gelson? Então, rapidinho?